Alô, alô, alô! Sejam todos muito bem-vindos. Este é o Irmãos Quânticos. Que bom que você está aqui. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por você estar aqui fazendo a diferença. Muito obrigado pelas perguntas, pelos comentários, pelas curtidas. É muito bom ver vocês interagindo com a gente. Compartilhe esse conteúdo. Se você gosta, compartilhe esse conteúdo com todo mundo. Hoje a gente convida você, ouvinte, a nos ajudar a ir mais à frente, para ir mais longe. Então, a gente não consegue atingir todas as pessoas, conhecer todas as pessoas. Então, por isso, hoje a gente convida você, para que você possa nos ajudar nesse processo. Compartilha no grupo da família, com os amigos, para que esse conteúdo possa chegar a mais gente e iluminar mais pessoas. Muito obrigado mesmo por você estar aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto que talvez vá te causar algum desconforto, vá te causar alguma coisa, um mal-estar, mas a gente precisa falar disso. Hoje a gente vai falar sobre os medos. Quantas e quantas vezes a gente se vê paralisado em fazer as coisas na vida da gente, em prosseguir, em ser, fazer e ter aquilo que a gente realmente é o nosso propósito, e a gente não o faz. Por quê? Porque somos podados pelo medo. E para a nossa entrevista de hoje, Luciana de Oliveira, ela é reprogramadora mental e ela vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa questão do medo. Seja muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Oi, Rodolfo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu agradeço da gente poder estar falando claramente, né, de uma maneira fácil, de uma maneira gostosa, de uma maneira prazerosa para todos nós, onde a gente começa a se conhecer, começa a entender o que está acontecendo com a gente, né? Então, é um momento muito especial, né? É um prazer mesmo estar aqui e com todas essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão compartilhando, que estão nos acompanhando nesse projeto de Irmãos Quânticos. Eu estou muito feliz em fazer parte desse podcast. Muito obrigada pela oportunidade. Ah, que bonitinho, né? Muito obrigado, é sempre uma honra ter você aqui. E hoje nós vamos, como eu te disse, a gente vai falar sobre um assunto que nos assusta. É um assunto que até parece o medo, né? Mas o medo, por que o medo nos limita tanto? Eu gostaria de saber de você. Qual é o poder do medo de verdade nas nossas vidas? Por que ele nos paralisa em certos momentos para que a gente não consiga chegar ou alcançar os nossos objetivos? Na verdade, Rodolfo, eu acredito que o medo, ele é uma forma de nos proteger de nós mesmos, sabe? De proteger de coisas novas, de situações novas. Porque se você tem medo, você não se arrisca. Se você não se arrisca, você não sofre, mas também você não ganha, né? Porque quando você sabe exatamente o que vai acontecer, você tem todo o controle da situação, você tem o plano A, o plano B, o plano C, enfim, você sabe lidar com aquilo. Psicologicamente você está pronto para responder qualquer situação que apareça. Quando você não tem essa clareza, não sabe o que está atrás da porta, que eu falo que é bem isso, é como se você não abrisse a porta para olhar o que tem lá. Você só imaginasse na sua cabeça, lá pode ter isso, lá pode ter esse outro, mas se a sua mente estiver pensando tudo negativamente, então, ou seja, você nunca vai receber as bênçãos, né, as surpresas maravilhosas que foram preparadas para você. Então, eu vejo o medo como uma forma de nos proteger de algo ruim que pode acontecer, que isso acontecia no mundo animal, né? Mas agora, nesse nosso mundo hominal, nós temos muitas chances de ser bem-sucedidos, de ter outras oportunidades, de ter outros caminhos,
se a gente simplesmente abrir a porta para receber o que chega até nós nesse momento presente. É dessa forma que eu vejo o medo. Puxa vida, Luciana, você fala como se o medo fosse uma coisa que eu pudesse escolher ou não, ter medo ou não, mas não é assim que funciona. A gente tem medo porque a gente tem medo. Diante de um perigo, ou eu vou lutar ou eu vou fugir, mas o medo é uma coisa presente. E eu gostaria de saber que importância que tem o medo, por que o medo é tão forte em determinados momentos, porque eu posso pensar positivo, Evidentemente que a gente trabalha nessa parte de pensar positivo e olhar para as coisas com a beleza que as coisas têm, mas eu quero te perguntar, por que o medo é mais forte? Por que esse sentimento de medo é uma coisa tão forte, se é só um sentimento, assim como o sentimento de alegria e o sentimento de felicidade, o sentimento de qualquer outro sentimento? Por que o sentimento de medo ele se sobressai? Por que ele é tão latente em determinados momentos da vida da gente, a ponto de nos limitar a sermos tudo aquilo que a gente deseja ser? Rodolfo, o medo, ele tem uma base, e a base é o passado, né? Pode ser um passado que a gente lembre e pode ser um passado que a gente não lembre. E como eu acredito em reencarnação, eu acredito ainda que tem esse passado ainda, mais atrás, que está latente nas minhas células, que está latente no meu espírito. Então, eu sei que eu já passei algo parecido com aquilo e que eu não tive um bom resultado. É quase como um trauma, sabe? Então, ficou marcado lá, tá ali marcado em mim. Eu tenho, isso tá no meu campo energético, tá lá me informando que eu tive essa experiência que não foi boa. Então, o medo, ele é protetor, ele está dizendo assim, olha, você vai se machucar de novo, você vai fazer a mesma coisa de novo, você já sabe o resultado. Mas agora, né, com essa consciência que a gente tem, com esse esclarecimento que a gente tem em relação a nós mesmos, a gente sabe que uma situação, ela não é igual a vida inteira, né? Você, às vezes, a mesma situação que eu vivi, você passou de maneira diferente, o outro passou de maneira diferente. Então, não é só a minha visão. Então, quando eu vejo a minha visão, sim, eu tive um sofrimento, mas você já teve um ganho na mesma situação. O outro passou de maneira diferente. Então, são apenas pontos de vista. É como se eu tivesse só alguns recursos na minha mão para resolver aquela situação. E você tivesse mais recursos que eu para resolver aquela situação. Então, quando eu fico com medo, né, de uma única experiência que eu tive, talvez 2, talvez 3 no máximo, é como se eu parasse toda a minha vida para ficar com medo de não ir mais. Então, ou seja, só porque eu caí 3 vezes, eu não quero tentar uma 4ª, uma 5ª. Mas se for assim, a gente nunca vai conseguir passar dessa 3ª vez. A gente nunca vai conseguir dar um passo a mais. A gente nunca vai descobrir do que a gente é capaz de fazer. Então, tudo isso está ligado com a nossa capacidade de investir em nós mesmos, de abrir a porta, pelo menos para observar o que está lá atrás, sem pré-julgar, sem sentir medo, né? O medo a gente vai sentir, dá o frio na barriga. No meu caso, o medo, por exemplo, sempre foi muito difícil para mim falar em público, né? Usar o microfone para muitas pessoas. Eu sentia assim que eu não ia conseguir, que a voz não ia sair. Mas quando eu entendia que o que eu ia falar era maior do que o que eu estava pensando sobre mim, aí eu conseguia falar, porque eu queria compartilhar algo muito valioso, né? E não me preocupar comigo, com a Luciana, o que as pessoas iam pensar, se eu estava falando direito, se eu não estava, se a construção da frase estava certa. Enfim, muitas coisas passam pela cabeça naquele momento, né? Naqueles segundos. Se a minha perna ia tremer, né? Se a minha voz ia sair baixa, alta. O importante era a mensagem que eu tinha que passar. Então, eu tinha que respirar profundamente e passar a mensagem. Então, se a gente não se arriscar
a sair desse trauma que um dia nós ficamos, né, com esse medo, porque um resultado, 2, no máximo 3 não deu certo, a gente nunca vai conseguir trazer bons resultados para a nossa vida. Porque a gente sabe que não é só 1, 2, 3 vezes. A gente precisa, às vezes, de muitas vezes para conseguir algo que a gente quer. É aí que entra a perseverança, é aí que entra a coragem, nosso entusiasmo, nossa motivação, que está tudo ligado em alcançar o nosso objetivo. Foco e objetivo, foco e objetivo. Não importa quantas vezes dê errado no meio do caminho, mas a gente vai alcançar, assim como quem faz um concurso e tenta por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e consegue passar. Esse é o foco, conseguir alcançar o que você deseja. Realmente, muitas vezes o medo ele tá só na nossa cabeça, ele traz pra gente aquela informação que talvez não é verdadeira, aquela informação que é a dor do passado. E sim, você tem uma coisa que a gente consegue guardar na nossa tábua de carne do nosso coração, são as dores do passado. E realmente, assim como a gente, quando vai aprender a andar de bicicleta, por exemplo, criança, então a gente vai aprender a andar de bicicleta, você cai uma vez, você cai outra, aí depois você consegue um pouquinho, mas chega lá na frente, você se arrebenta, né? E aí tem que passar, na minha época tinha que passar metiolate no joelho ralado. Porém, a gente olha para aquilo e fala assim, o resultado daquilo é melhor. Então, o que você está nos dizendo é que a gente precisa olhar para o resultado e não para os eventos traumáticos do passado. Por exemplo, quando eu era criança eu tinha medo do escuro. Hoje eu já sou grande. Hoje eu sei que lá no escuro não tem nada. Então, assim, aquele medo irracional que eu tinha não existe mais. Então, eu consegui superar essa questão do medo. Porém, existem diversas coisas na vida da gente que a gente não teve o trauma do passado. Eu não tive o trauma do passado, por exemplo, falando em medo do escuro. Mas, por exemplo, eu tenho dificuldade com alguma coisa em minha vida hoje. Porque eu não tenho formação suficiente, conhecimento suficiente. E eu acho que eu não vou conseguir, que eu não serei capaz. Então, tem vezes que eu não me ponho ao caminho de fazer aquilo pelo medo. E o que você me diz desse medo que, na verdade, está só na minha cabeça? Não de um trauma, mas de um medo de não conseguir. Como eu consigo resolver esse problema? E quando eu me refiro a esse medo de uma coisa que não aconteceu ainda, por exemplo, diante de uma entrevista de emprego, eu posso ficar com medo. Diante de um relacionamento, alguém que eu acho interessante para mim, que eu queira conhecer essa pessoa, mas eu tenho medo. O que ela vai pensar? E se eu for rejeitado? Então, é um medo que não existe. É um medo virtual. E é esse medo virtual que é a minha pergunta. Por que geramos medo virtual? De um fato que eu não passei nem por um trauma, porque eu nem passei por aquilo. E nesse momento eu tenho medo. E ele é mais forte e ele me impede. Rodolfo, o medo, quando ele está na nossa cabeça, ele não está definido, ele está viajando aqui. Muitas ideias estão acontecendo na nossa cabeça. Quando você tem um projeto, né, você precisa expressar esse projeto através da fala e colocar isso no papel. Então, quando você diz assim, eu não sou capaz, você não é capaz de fazer o quê? Em relação a que você não é capaz? Por que você acha que você não é capaz? Quem tem autoridade para você de dizer que você não é capaz? Você está se comparando a quem para achar que você não é capaz? Entende como isso é muito vago? Se você responder essas perguntas específicas, que isso já é um projeto em relação a dizer eu não sou capaz, quando você responder isso, você vai perceber que o medo foi embora. Porque você tinha medo porque não estava muito bem elaborado isso na sua cabeça. Lembra, quando está na nossa cabeça, no nosso campo mental, a gente não tem clareza. Quando você traz essa clareza para o papel, que é o projeto, né, ele sai. Ou quando você fala com alguém dessa forma como a gente está falando, assim, buscando respostas, perguntas e, né, indagando mais e mais,
a gente consegue esclarecer, a gente consegue perceber que até que não tem medo, porque você deve saber fazer muitas coisas que eu não sei fazer. Você deve ser muito bom em muitas situações que eu não tenho nem ideia de como começar. Então, se eu me comparar com você em relação a isso, eu também vou me sentir incapaz. Mas eu sou capaz de fazer milhões de coisas que talvez você não tenha nem ideia. Então, essa questão, quando a gente fala de missão, a gente fala de propósito, que a gente fala assim, qual é a sua, né? Porque cada um tem um papel importante para desenvolver, né? Então, eu fico imaginando que se a gente ficar só no mundo mental e não buscar mesmo foco e compromisso dentro dos nossos objetivos, a gente vai sempre arrumar uma desculpa, né? De que a gente não consegue fazer algo por causa dos medos. Mas o medo, ele pode ser desvendado através dessas indagações. Por que eu tenho medo? Quando surgiu o medo? Por que aquela pessoa me assusta, né? Ela tem autoridade sobre mim? De que forma que ela tem autoridade sobre mim? Por que eu me comparo com ela, né? Qual a importância dela na minha vida, né? E aí você começa a tomar rédeas de você mesmo. E aí quando você toma rédeas de você, o medo é obrigado a ir embora, porque as dúvidas já foram respondidas, né? E você se sente mais seguro e capaz para ir em direção ao seu objetivo. Realmente, olhando por esse lado, eu ainda volto lá nos passados, né? Conhece-te a ti mesmo. E aí eu preciso realmente conhecer a mim mesmo. Porque do jeito que você fala, é simples a gente resolver quando a gente responde as perguntas, mas nem sempre é tão fácil responder essas perguntas. Porém, você toca na tecla anterior. Porque você fala sobre propósito, que é o nosso último podcast. E realmente, quando a gente está alinhado com o nosso propósito, apesar de ter medo, a gente vai lá e faz com medo mesmo, não tem problema. Isso é muito importante a gente entender isso, que a gente precisa estar alinhado com o nosso propósito, a gente precisa estar alinhado com aquilo que nos faz bem. E quando eu digo que sobre a bicicleta, que eu gostaria de aprender a andar de bicicleta, e meu joelho doeu, eu tenho cicatrizes até hoje, mas eu queria muito aquilo, porque eu achava interessante andar de bicicleta, como que aquilo era bonito, e os meus coleguinhas todos sabiam andar de bicicleta e eu ainda não. Então, olhar um pouco mais com o olho sobre o resultado que aquilo vai me trazer. E realmente, o medo, ele só vigora na vida da gente enquanto a gente tem medo dele. Quando a gente enfrenta o medo, eu vejo que realmente ele vai embora. Foi quando eu enfrentei o medo e falei, vou cair, o metiolate está bem ali, mas eu vou continuar o meu propósito, porque é isso que eu quero para mim. Então a minha pergunta nesse momento é, como que eu faço para vencer esse medo? Que ferramenta que eu preciso utilizar? O que eu preciso dizer para mim mesmo? Sim, você já traz para a gente sobre as perguntas, o que eu tenho que fazer e como que eu tenho que fazer. Porém, tem vezes que o medo é muito maior. Tem vezes que o medo pode me paralisar de uma maneira tão grande que mesmo eu tendo essas respostas, eu não consigo avançar. Como eu devo pensar, Luciana? Diante de uma situação de extremo medo, mesmo que seja um medo virtual, como eu devo pensar em relação à vida para que eu consiga superar essa situação em minha vida? A situação do medo. Então, o processo para a gente conseguir resolver os nossos medos, primeiro, é nos conhecendo, né? Segundo, listando os medos, porque quando você lista os medos, você pode fazer aquelas perguntas, né? Quando você responde as perguntas, você se sente mais seguro, porque você está vendo que você está no controle do que você está querendo saber mais a seu respeito, né? Ou seja, você tem argumentos ali para dizer que você é capaz de fazer qualquer coisa que você deseja, desde que você saiba para onde você deseja ir, né? Porque uma coisa está ligada à outra, né? Se você sabe para onde você quer ir, então o seu foco é para lá e você sabe
quais os medos que te impedem de chegar até lá e por que eles impedem, né? E aí você vai em busca. Se falta capacitação, você vai atrás da capacitação. Se falta você ter mais controle na voz ou na respiração, você vai trabalhar isso também dentro de você. Se isso tem a ver com vídeo, vai ser com vídeo. Se isso tem a ver com pessoas, né, que te incomoda, você vai atrás dessas pessoas. Você vai resolver o medo, porque aí você sabe de onde ele vem, né? E aí você vai atrás. Então, você vai encontrar saídas. E se você não tiver saídas, você vai conversar com outras pessoas e dizer assim, olha, eu estou passando por uma situação dessa, qual é seu ponto de vista em relação a isso? Porque às vezes a outra pessoa tem muito mais recursos que você e ela pode te dar ótimas dicas, né? E tem a questão também da gente buscar terapia, tem a questão também da gente tá o tempo todo buscando autoconhecimento, né? Porque todos os dias a gente vai ter situações que vão fazer com que a gente realmente fique paralisado em algumas situações, mas a gente respira fundo, né? Volta para o presente, porque quando a gente está com medo, a gente está sempre no passado ou no futuro. E aí quando você volta para o presente, através daquela respiração profunda, né? Inspira, segura, solta várias vezes, aí você volta de novo no controle. E aí você começa a pensar com essa clareza, com racionalidade, para dar uma solução para o que você está vivendo agora, para o drama, né, do medo que você está vivendo agora, tá? Porque quando a gente tem toda essa historinha na nossa cabeça e ela tá toda, uma parte tá aqui, outra parte também, a gente não sabe qual é o início, meio e fim, tá lá tudo confuso. Quando você coloca isso no papel, né, coloca a introdução, coloca o meio e final, você já consegue responder mais de 70% ali das perguntas e isso já te traz um certo controle da sua vida, né? Então é dessa forma que a gente consegue. Eu quero até contar uma história. Eu tinha até os 21 anos, eu tinha muito medo do mar, né? E eu sonhava que eu perdia toda a minha família. Aí aos 48 anos eu tive a oportunidade de conhecer o mar, né? Eu fui aos 12 anos mais ou menos, mas ali estava um pouco assustada, não tinha essa clareza ainda do que estava acontecendo. Aí aos 48 eu fui e eu fiquei encantada com o mar, sabe? Foi assim, parece que ali eu fui libertada, né? Ali que eu consegui enxergar o meu propósito, ali que eu vi o que eu tinha que fazer, ali que eu me senti limitada, porque eu era muito limitada, né? Eu vivia de uma forma muito limitada, com muito medo, muito insegura. E quando eu vi o mar, eu me senti assim, pronta, sabe? Infinitamente pronta. Sei lá, foi uma coisa muito leve, muito bonita. Eu fiquei encantada, né? E então, na verdade, o que me limitava, que era o medo do mar, foi o que fez eu descobrir a minha missão, o meu propósito, né? Aquela coisa de falar assim, nossa, você pode, vai, se comunica, fala, né? Se sinta à vontade, se expresse. Foi o mar que me deu isso. Então, que bom que eu pude vencer esse medo e fui ver o mar. Então, se você tem algum medo também, né? Dê um passo em direção a ele. Você vai ver que talvez aí esteja toda a glória da sua vida, que você sempre buscou e você nem sabia. Era lá que estava a força que você sempre precisou, no medo de você chegar até ela. Então dê o primeiro passo, vai lá, abre a porta para você receber as bênçãos, tá bom? Luciana de Oliveira, eu proponho um assunto para te falar assim, o medo, como superar o meu medo, como resolver o meu medo. E do nada você vem para mim e me diz, enfrente o seu medo, procure aquilo que te assusta e vai lá, porque aquilo que você mais está buscando na sua vida está além da barreira do medo. E você nos abrilhanta com essa história maravilhosa do mar, que meu coração está aqui derretido de amor por essa história linda que você nos contou, essa história própria sua mesmo. Luciana, isso é muito incrível, porque sim, eu e qualquer outro ouvinte que possa estar escutando aqui, pode estar falando, eu não vou fazer aquilo porque eu tenho medo.
e você vem de uma maneira simples, intuitiva e brilhante e me diz: vá fazer o que você precisa fazer, porque é além da barreira do medo que está aquilo que você tanto deseja. Bom, então caminhando para o final, eu quero te agradecer muito pela sua presença mais uma vez, por todas essas ferramentas incríveis que nos farão vencer para que possamos chegar realmente a atravessar essa barreira, que é a barreira do medo. E eu agradeço muito em meu nome, em nome de toda a equipe, e passo para você os microfones para suas considerações finais. Muito obrigado, Luciana de Oliveira. Rodolfo, eu que agradeço a oportunidade, né, mais uma vez, da gente falar de um assunto tão importante e natural para todos nós, que é o medo, né? E que possamos, através de compartilhar os nossos medos, né, com outras pessoas, de escutar os pontos de vista, de pedir ajuda mesmo, né, para as pessoas próximas de nós, ou até aqui eu me coloco à disposição se eu puder ajudar de alguma forma. Tenho certeza que o Rodolfo também, para que a gente possa eliminar esse medo de seguir, medo de conquistar o futuro, medo de conquistar as coisas que você veio para conquistar, né? Medo de receber a sua glória, medo de ser feliz, que a gente possa junto, né, dar um passo, caminhar para esse mundo melhor, porque todos nós podemos, a partir de se comprometer a se conhecer, né, e a perguntar: por que eu tenho medo disso? Aonde esse medo quer me levar, né? Ou que o medo está me impedindo de receber, né? O que o universo tem de grandioso para me presentear, que o medo não está me permitindo. Então eu convido você a pensar nesses medos, nessas inseguranças. Não fique sozinho, compartilhe com outras pessoas, porque sempre tem alguém com mais recursos e muito mais criativo que vão te dar ideias assim que você nunca nem imaginou. Então aproveita esse momento para discutir os seus medos com outras pessoas. De repente você vai perceber que o seu medo é tão pequeno, né? E você mesmo vai rir da situação. Então vamos aproveitar, vamos fazer disso uma oportunidade, né? Para que a gente chegue aos nossos objetivos, um passo de cada vez. E aí eu te convido a abrir a porta. Qual é o seu medo? Abra a porta e olhe. Qual é o seu medo? Dê o primeiro passo, tá bom? Ali está a sua felicidade. Muito obrigada a todos. Uma ótima semana para todos nós. Obrigada, Rodolfo, pela oportunidade. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por nos prestigiar com a sua audiência, você ouvinte. E se de alguma maneira esse assunto te fez bem, de alguma maneira, em alguma forma, compartilhe. Encaminha no grupo da família, encaminha no grupo da igreja, encaminha no grupo do bairro, não importa. Para que essa mensagem possa chegar a outros corações que talvez estejam ali antes da barreira do medo, com medo de enfrentar o medo. Muito obrigado a você e até a próxima semana. Fiquem bem!